Oi, bem-vinda a mais um Audiobook Chocolate. Eu sou a Rayane Canin e o livro de hoje é Instinto Materno, da Bárbara Abel. Aqui vai uma breve descrição da capa do livro. Na parte superior podemos ver uma janela aberta com cortinas esvoaçando, um ursinho de pelúcia jogado no chão e um pedacinho de uma cama. E uma frase, o livro que inspirou o filme. O título e o nome da autora tá na parte inferior, escrito em lilás, e o livro é todo em tom de preto e lilás. E o beijo de hoje vai para Larissa Aparecida Rodrigues Chaves e Kézia Lotte da Silva, ouvintes apoiadores aqui do canal que estão sempre marcando presença. Se você gosta do nosso trabalho e quer apoiar o canal também, aqui nos comentários fixado fica o link do Pix que você pode doar qualquer valor e também a minha wishlist, meus livrinhos lá da Amazon que você pode me enviar pra gente ler juntinhos. Já sabem, né? Pega o seu chocolatinho, deixa o seu like e vamos começar! Mil obrigadas a Jean Paul, que do outro lado do mundo me deu uma preciosa ajuda. Letícia tinha conseguido a vaga perfeita, de primeira, mas isso não melhorou seu humor. Desliga o Nintendo, Milo, a gente chegou, disse ela automaticamente. No banco de trás, o garotinho estava vidrado no jogo. A jovem saiu do carro munindo-se de sua carteira com documentos, a mochila de Milo, 2 sacolas de compras. Já não tinha mão para abrir a porta para o menino. Com uma cotovelada na janela, ela o faz entender que não ficaria esperando. Vamos, se mexe, Milo. Estou igual um burro de carga. Espera, eu preciso salvar. A posição desconfortável de Letícia tinha feito seu sangue ferver, e a indolência de seu filho entornou o caldo. Milo! Insistiu ela secamente, porque a vaga era a única coisa que tinha dado certo naquele dia. Ou você sai agora mesmo desse carro, ou vai ficar sem seu Nintendo por uma semana. Tá bom, suspirou o garoto, sem desgrudar os olhos do jogo. Ele escorregou o quadril até a extremidade do banco, colocou um pé na calçada e saiu lentamente do veículo. E fecha a porta se não for pedir demais. Letícia? Uma voz atrás dela a interpelou, deixando-a petrificada. Podemos conversar um instantinho? Ela se virou. Tiffany estava lá a apenas alguns metros dela, com roupa de corrida. Estava pingando suor, com o rosto reluzente depois do esforço que acabara de fazer, algumas mechas de cabelo grudadas na testa. Ofegante, esperava uma resposta que não vinha. Então, desviando os olhos, aproximou-se de Milo e bagunçou o cabelo dele. — Como é que vai, rapazinho? Perguntou carinhosamente. — Oi, tia Tiffany! Respondeu o menino com um sorriso resplandecente. Fora de si, Letícia se juntou a eles rapidamente, agarrou o filho pelo braço com um gesto firme e o posicionou atrás dela. — Eu te proíbo de falar com ele! Chiou ela entre dentes. Tiffany recebeu o ataque sem reagir. — Letícia, por favor, podemos conversar? — Milo, entra já em casa! Intimou a mãe. — Mãe! Já pra dentro! Estou mandando! Ordenou num tom que pôs fim à discussão. Milo hesitou e, depois de cara feia, seguiu para casa. Assim que ele se afastou, Letícia se voltou para Tiffany. — Estou te avisando, sua doente mental. Se eu te ver mais uma vez perto dele, vou arrancar seus olhos. — Escuta, Letícia, se você não consegue entender que eu nunca quis... — Cala a boca! Murmurou ela, fechando os olhos em sinal de forte exasperação. — Me poupe das suas desculpas baratas. Eu não acredito nelas nem por um segundo. — Ah, não? Então no que é que você acredita? Letícia a fulminou com um olhar glacial. — Já entendi muito bem o que você está tentando fazer, Tiffany. Mas estou avisando. Da próxima vez que acontecer qualquer coisa com Milo, eu vou chamar a polícia. Tiffany parecia sinceramente espantada. Ela a encarou com um ar de interrogação, hesitando quanto ao sentido que daria suas palavras. Depois, como se entendesse de repente que nada a faria mudar de ideia, suspirou sem esconder a dor que a atitude da outra lhe instilava. — Eu não sei em que delírio paranoico você está se afundando, Letícia, mas o que é certo é que está completamente enganada. Por favor, tenta me entender só um pouquinho. E se não for por mim, que seja pelo Milo, porque desse jeito você está acabando com ele aos poucos. Ao ouvir essas palavras, Letícia ergueu uma sobrancelha debochada enquanto um brilho de crueldade atravessava sua pupila, como um raio cortando um céu de tempestade. — É verdade que você sabe bem das coisas quando se trata de destruir uma criança, articulou ela, em um tom quase suave. O tapa estalou antes que Letícia tivesse tempo de se dar conta. Ela mal tinha pronunciado a palavra criança quando a mão de Tiffany se chocou contra sua bochecha fazendo um grande estampido. Letícia sentiu o golpe de olhos arregalados.
Na extremidade de seus 2 braços, as sacolas de compras e o resto das coisas pesavam toneladas, e ela as soltou para levar a mão à bochecha, sem palavras. Você não tem o direito de dizer isso, fulminou Tiffany, segurando as lágrimas, como que para justificar o seu gesto. Por um instante as 2 mulheres se encararam, prontas para se lançar uma sobre a outra. E talvez teria acontecido de fato se um grito não tivesse colocado um fim àquele confronto carregado de ódio. Leticia! Na porta de uma das casas, naquela em que Milo tinha entrado fazia alguns minutos, um homem apareceu. David rapidamente segurou Leticia pelos ombros e a posicionou atrás dele, num gesto protetor. Ela acabou de me dar um tapa! Vociferou ela, ainda em choque com a agressão. Algumas alusões às vezes ferem mais do que um tapa, balbucionou Tiffany, agoniada com o rumo que o conflito tinha tomado. David lançou um olhar duro em direção a ela, procurando as palavras antes de lhe apontar um dedo ameaçador. Dessa vez você foi longe demais, Tiffany. A gente vai dar queixa. Ela cerrou a mandíbula, dissimulando mal o turbilhão de sentimentos que a assolava. Ainda precisou de alguns segundos para retomar o controle de suas emoções. Então engoliu os soluços e balançou a cabeça com um ar inteligente. Como quiser, David. Sabe, a grande diferença entre nós é que eu já não tenho mais nada a perder. Depois de ter recolhido as sacolas largadas na calçada, David guiou Leticia até a casa, fechando a porta com força. Plantada sozinha, Tiffany tremia inteira e teve de esperar ainda um instante antes de seguir o mesmo caminho. Ela parou diante da porta da casa geminada, tirou as chaves do bolso de sua calça jogging e entrou. 7 anos antes. Capítulo 1. Saúde! 3 mãos erguidas que seguravam 2 taças de champanhe e um copo d'água se chocaram em uníssono. Gargalhadas, olhares amigáveis, acenos de cabeça e sorrisos cúmplices. Em seguida, David e Sylvan bebericaram pequenos goles, e o espumante desceu borbulhando por suas gargantas. Leticia, por sua vez, descansou o copo sem firulas e então acariciou uma barriga de curvas acentuadas. — Você não bebeu uma única gota de álcool desde o início da gravidez? — perguntou Sylvan. — Nem uma gota, respondeu Leticia, orgulhosa. — Minha mulher é uma santa, zombou David carinhosamente. Você nem imagina tudo que ela suporta para dar ao nosso filho o melhor ponto de partida na vida. Nada de álcool, nada de sal, nada de gordura, pouquíssimo açúcar, legumes no vapor, frutas à vontade. Nada de carne vermelha, muito peixe, yoga, natação, música clássica, dorme cedo. Ele suspirou antes de acrescentar. Tem 6 meses que a nossa vida está uma chatice. Eu não sou santa, estou grávida, é diferente, devolveu Leticia, castigando o marido com um tapa na coxa por suas observações zombeteiras. Sem contar que ela me chateia com seus ideais de educação. Pobre garoto, eu te garanto que ele não vai se divertir todos os dias. Vocês já discutem sobre como vão educá-lo? Espantou-se Sylvan. E como? Afirmou Leticia com a maior seriedade. Não vai ser quando a gente estiver enfrentando problemas que a gente vai começar a pensar em como lidar com eles. Você está falando de quê? De um monte de coisas. Unir forças, nunca nos contradizer na frente do menino, nada de balas antes dos 3 anos, nada de Coca-Cola antes dos 6, nada de Nintendo antes dos 10. Sylvan assobiou impressionado. Acho que vamos logo mostrar pra ele que se a vida for dura demais na casa de vocês, ele vai poder sempre dar um pulo na nossa. David olhou o relógio. Será que a gente deveria ter esperado sua cara metade para brindar? Disse ele a Sylvan. Ela vai ficar chateada com a gente. De jeito nenhum. Para começar, ela detesta champanhe. Depois ela não queria se estressar e fazer a gente esperar. Ela anda um pouco cansada esses dias. Por falar nisso, por que champanhe? Perguntou Leticia. Uma garrafa de vinho já estaria bom. A pergunta pegou Sylvan desprevenido. Claramente em busca de uma razão plausível, ele resmungou 2. Bem, que... e sabe... Não sei, respondeu de pronto Leticia, que estava se divertindo muito com o embaraço do amigo. A falta de jeito de Sylvan a deixou com a pulga atrás da orelha. Não é preciso uma razão para oferecer champanhe, menos ainda para beber. Ou talvez sim. As pessoas abrem uma garrafa de champanhe quando têm uma notícia boa para dar. Leticia observou Sylvan com um olhar desconfiado. Pressentiu o elefante na sala e se preparou para acertar o animal. Então, de repente, ela entendeu. — Ela está grávida! Gritou, levantando-se de sua poltrona. — Ah! Gaguejou Sylvan cada vez mais desconfortável. — Vocês vão ter um filho?
gritou David por sua vez com um sorriso radiante. Não! Exclamou Sylvain. Quer dizer, na verdade... A campainha o salvou de um constrangimento incontornável. Letitia se levantou de um salto e com a barriga protuberante correu para o hall. Parabéns! Gritou ela antes de desaparecer. Não diga nada a ela, implorou Sylvain. Ela me fez prometer que eu ia esperar para contar a novidade. Depois lançando um olhar consternado para David. Ela vai me matar. David gargalhou e se levantou para dar um abraço no amigo. Bem-vindo ao clube. Ela está com quantos meses? 3 meses. Quando Letitia abriu a porta da entrada, estava mais do que feliz. Estava radiante. Minha querida, explodiu ela em uma gargalhada. Nossos filhos vão crescer juntos. Que maravilha! Depois, sem lhe deixar tempo de reagir, ela se lançou nos braços de Tiffen. Capítulo 2. Mais tarde, quando evocavam aquela noite, a primeira coisa que vinha na cabeça de David era a perfeição do momento. A felicidade inacreditável que cada olhar exalava, cada gesto, cada palavra trocada. Os projetos para o futuro, as promessas e as risadas, e depois aquela sensação de certeza que escolhemos uma família mais do que uma família nos é dada. E também que ele tinha encontrado seu porto seguro. Ele, o órfão que crescera sem amarras. A criança abandonada, arrastada de famílias de acolhimento para orfanatos. Seu avanço difícil no caminho escarpado da existência. O equilíbrio precário entre o bem e o mal, 100 vezes perdido, 100 vezes recuperado por pouco, para acabar como ex-condenado e recomeçar do zero. De volta ao ponto de partida. Sua casa inicial era ela, Letitia, e o pequeno que ela carregava na barriga. O girinozinho dele. O filho para o qual ele daria tudo aquilo que nunca teve, cuja mão ele seguraria para ensinar o melhor caminho. Ele dizia, o melhor caminho, porque para ele o caminho certo não existia. Era uma enganação, uma miragem que projetamos nos filhos para que entrem na linha. Não passem do ponto. Não se façam notar. Sigam sempre em linha reta, de cabeça baixa, não olhem para os lados. Até parece. Nada é certo na vida. Ela é como um imenso terreno acidentado, polvilhado de obstáculos, de curvas e de contornos. Uma espécie de labirinto repleto de ciladas e sem linha reta. O caminho mais curto entre 2 pontos? O conhecido. Mas qualquer coisa que façamos, sejam quais forem os pontos de referência que estabelecemos, no fim da estrada sempre vamos encontrar a mesma coisa. Era nisso que David acreditava, pelo menos antes de conhecer Letitia. Ele, como todo mundo, pegou o único caminho que se apresentou, uma ponte suspensa sobre o abismo, sem pontos de referência, sem guarda-corpo. Sem as 2 barreiras de segurança que o teriam conduzido com paciência e amor até a margem da idade adulta. Então ele caiu. Primeiro nos pequenos delitos. Maconha aos 13 anos, cocaína aos 15. Mal tinha entrado na adolescência e já estava na largada da corrida atrás de dinheiro, dos planos que não prestavam, das más companhias. Em seguida foi a espiral ao inferno. Os furtos deram lugar aos delitos mais graves. Assaltos, invasões de domicílio, agressões. 2 anos no reformatório. Quando saiu uma primeira tentativa de voltar a subir a ponte e seguir avançando. David se agarrou ao que podia, o que não era muito, na verdade. Alguns pedaços de corda que se deram muito rápido, mas, sobretudo, tábuas podres. Terreno escorregadio, derrapagem. Ele despencou novamente por 4 anos. Na prisão, dessa vez, por assalto à mão armada. Foi ao sair dessa segunda temporada carcerária que ele fez uma promessa para si mesmo. Nunca mais voltar para lá. Depois de ser içado mais uma vez para a ponte, ele começou a seguir a qualquer preço. Primeiro se arrastando. Lavador de pratos em um restaurante chinês para conseguir pagar 300 euros por mês por um quartinho de fundos, sem água e sem aquecimento, com banheiro no corredor e baratas nas paredes. Depois de joelhos, motorista de ônibus, outro quartinho, mais espaçoso dessa vez, com água quente e aquecimento, ainda sem banheiro, mas sem baratas. Pouco a pouco ele se reergueu, pondo à prova seu equilíbrio a cada etapa, um pé de cada vez, sem forçar. Isso levou alguns anos. Aos 27, fazia parte da equipe de limpeza de um hospital e alugava uma kitnet com banheiro. Foi ali que seu caminho cruzou com o de Letitia. No hospital, não na kitnet nem no banheiro. O percurso dela foi, em grande parte, uma estrada bem uniforme, bem asfaltada, que serpenteava por uma paisagem bucólica com verde por toda parte, algumas árvores frutíferas, 1 ou 2 colinas para escalar e depois prados, campos a perder de vista. Um horizonte bem aberto. Até que as 2 barreiras de segurança dela foram atingidas por um caminhão.
Aconteceu de madrugada, ao final de um domingo que se dirigia para uma segunda-feira. E por falar em dirigir, foi disso mesmo que se tratou. Os pais dela voltavam de uma noite com os amigos. Ah, não muito tarde, era só meia-noite. Em uma estrada, exatamente. Chovia, ainda que esse detalhe não tenha muita importância. Nem a história em si, a propósito. Foi um acidente, como tantos outros, no lugar errado, na hora errada. Vítimas do que Letícia chamaria mais tarde de 3 Cs. Um cruzamento, um caminhão, uma catástrofe. A mãe morreu no local. O carro deu uma guinada, ela foi projetada para frente e seu corpo foi parar no campo ao lado. Foi ali que morreu, quase na hora. Seu pai, entretanto, sobreviveu por 7 dias. Uma semana entre a vida e a morte, que Letícia passou em sua cabeceira, saindo do quarto pouquíssimas vezes apenas para dormir algumas horas em casa, tomar um banho e trocar de roupa. E para encontrar David. No instante em que ele a viu, assim que colocou os olhos nela, foi amor à primeira vista. Estava sentado no corredor enquanto seu pai era operado, e apesar do rosto devastado pela tristeza, dos olhos vermelhos pelas lágrimas e do nariz irritado por tantos lenços de papel, ele não conseguiu deixá-la de achá-la arrebatadora, comovente, sentindo um incontrolável desejo de lhe estender a mão para ajudá-la a superar aquela prova e talvez acompanhá-la por um tempo no caminho do luto. Os meses seguintes foram estranhos para Letícia. A insondável dor de ter perdido os pais travava uma batalha impiedosa com a mais inebriante das emoções, a de amar loucamente. Filha única, tendo um tio distante e 2 primos alemães que não via desde a infância, ela segurou a mão que David lhe estendia como alguém, sozinho no meio do oceano, agarra uma boia de salvação. No começo ela não sabia muito bem aonde tudo aquilo levaria. Entre a culpa corrosiva de desejar aquele homem que ela tinha conhecido no leito de morte do pai, pensar nele em vez de chorar por sua família, se surpreender por sorrir, por sonhar, e, no entanto, ficar irritada por ele estar lá, como se David quisesse distraí-la de sua tristeza e detestá-lo pelo que, na verdade, lhe fazia tão bem. Estrada sem saída, mão única, desvios e direções erradas. Eles pisaram em ovos por algum tempo antes de tomar a decisão de prosseguir, tentar, pelo menos, e percorrer uma parte do caminho. 18 anos depois, eles se mudaram para a casa dos pais de Letícia, a de sua infância, que ela não conseguia decidir se vendia ou alugava. Era impossível imaginar estranhos tomando posse daquelas paredes que abrigavam a maior parte de suas lembranças e a história de sua família. E como ela não tinha mais família, assim como ele, a propósito, os dois decidiram construir uma, a deles. David estava firmemente convencido daquele novo começo. Estavam no caminho certo, ele não tinha dúvidas. Juntos, iam escalar montanhas, andar de mãos dadas e fazer uma boa viagem. Pela primeira vez em muito tempo, David contemplou o futuro com confiança, exceto pelo fato de que omitia um simples detalhe. Pouco importa o que fazemos ou quais são os pontos de referência que estabelecemos. No fim da estrada, sempre encontramos a mesma coisa. Capítulo 3. David e Letícia Brunelli logo conheceram Tiffany e Sylvain Geniat. Eles tinham praticamente a mesma idade, 30 e poucos anos. Eram vizinhos e seus jardins eram separados por uma simples cerca viva. Rapidamente, David percebeu que Sylvain escutava Cream Crimson, Pink Floyd ou Archive, bandas de que ele também gostava, enquanto Letícia literalmente havia salvado Tiffany de uma catástrofe culinária em uma noite que esta tinha ficado sem azeite de oliva. Letícia emprestou então sua garrafa de primeira prensa a frio, que Tiffany lhe devolveu na manhã seguinte. Letícia ofereceu uma xícara de café. Tiffany aceitou, inaugurando um ritual que elas logo não trocariam por nada no mundo. Os dois casais se farejaram assim durante algumas semanas, primeiro com prudência, depois com franqueza, e então ficaram amigos. Suas casas eram idênticas, tanto no exterior quanto na disposição dos cômodos. Vistas da rua, eram compostas cada uma de uma fachada branca, uma porta de madeira envernizada e uma grande janela no primeiro andar. 2 outras mais estreitas no segundo, um telhado inclinado com uma claraboia. Também tinha uma chaminé que, tanto de um lado quanto do outro, não funcionava mais. Nos fundos, as 2 casas tinham uma varanda que dava diretamente para um jardim comprido e estreito, que se estendia por quase 20 metros. Os do Brunel tinha um simples gramado que David cortava de tempos em tempos. O dos Geniat, por outro lado, fora concebido e executado com muito cuidado e gosto por Tiffany, que era horticultora e trabalhava no herbário da cidade. Canteiros de flores, plantas aromáticas e trepadeiras, arvoretas e arbustos dividiam um espaço que resplandecia cores e cheiros a cada estação.
No fundo do jardim havia até um pequeno pomar do qual Tiffany se orgulhava sem timidez ou falsa modéstia. Depois de alguns dias, os casais se tornaram inseparáveis de verdade. O fato de serem vizinhos acrescentava ainda uma cumplicidade de que todos gostavam muito. Era tão fácil se verem. Alguns minutos na porta de entrada ou a noite toda em um jantar, bebendo e rindo, trocando opiniões, escutando música ou consertando o mundo. Depois, quando Leticia e Tiffany engravidaram com 3 meses de intervalo, a alegria deles foi total. Milo Brunel soltou seu primeiro choro no fim de tarde de uma terça-feira, disparando a torrente de emoções que se precipitaria sobre o coração e a vida de seus pais. Logo no dia seguinte, Tiffany e Sylvain foram admirar o recém-nascido. Leticia estendeu seu minúsculo bebê para a amiga, que o pegou com cuidado. Oh, como é pequenininho! Depois ela o encostou delicadamente em sua barriga, de seus 3 meses a menos. O feto ainda enrodilhado no conforto do ventre da mãe, que se agitou imediatamente com o contato de Milo, como se já procurasse se comunicar com aquele amigo que logo se tornaria para ele mais do que um irmão. Finalmente Maxime Janot chegou. Pela manhã, depois de 13 horas de trabalho de parto. Uma dor lancinante atravessava o corpo de Tiffany. Gritos inúteis não atenuavam o sofrimento, que se tornava mais intenso a cada segundo. Eu não aguento mais! Tenham piedade! E a promessa de que tudo aquilo não aconteceria de novo, que aquele seria o último. A criança nasceu ao alvorecer. A mãe se calou, o pai também, recuperando as forças, sem desgrudarem os olhos do bebê, emocionados, realizados, encantados. Aquele dia foi exaustivo. As 2 famílias dos jovens pais, ávidas por serem as primeiras a admirar o recém-nascido, foram correndo quando Sylvain telefonou. Pais, irmãos, irmãs e até mesmo agregados e crianças pequenas, todos se espremendo em torno da mãe para lhe dar conselhos, fazer comentários e elogios. David e Leticia foram mais discretos. Pelo telefone, perguntaram como Tiffany estavam antes de invadirem o pequeno quarto no dia seguinte e de se extasiarem diante do bebê. Eram amigos de verdade. Além disso, tinham acabado de passar por tudo aquilo. Naquela mesma noite, enquanto as 2 mulheres cuidavam dos bebês, uma na maternidade e a outra em casa, David levou Sylvain para fazer um tour nos bares. Eles brindaram em homenagem a Maxime, depois a Milo, as esposas, a amizade, ao futuro e, já que estavam fazendo um brinde, ao mundo, aos belos dias que estavam por vir, aos pais maravilhosos que eles não tinham a menor dúvida de que seriam. Beberam muito. Beberam e conversaram por muito tempo. Era o álcool, o cansaço, o excesso de emoções? Um pouco embriagado com tudo aquilo, Sylvain logo acabou por abrir o coração, revelando a David um monte de coisas. Suas opiniões sobre a casa, a família, a educação dos meninos, como se comportaria com Maxime, dando a seu papel de pai uma importância fundamental. Ele seria presente de verdade, atento, pronto para ouvir, compreensivo, vigilante. Não como o próprio pai, que tinha sido sempre presente, mas que reclamava de tudo. Das crianças, do barulho, da música, dos fast foods, dos videogames, dos amigos. Da vida, ora. Um deficiente da vida. Era isso. E também da comunicação. Incapaz de dar uma opinião sem criticar, porque tudo era melhor antes, na época dele. A época dele era a mesma de hoje, só que mais irritante, exclamou ele, enrolando as palavras. E hoje você se dá bem com seu pai? Perguntou David, para quem o assunto ainda era mais sensível quando pensava em seus próprios pais, sobretudo após o nascimento do Milo, tendo a noção do quão vulnerável, frágil e indefesa é um bebê. E a pergunta angustiante que se fazia quando era pequeno tinha voltado a assombrá-lo desde que ele, por sua vez, se tornara pai. Como é que uma pessoa consegue abandonar um filho? Ignorando os tormentos de seu amigo, Sylvain deu de ombros, o olhar vago. Eu lamentei a falta de cumplicidade paterna, ele, a falta da perfeição filial. A gente se vira com o que tem e não reclama. David concordou com a cabeça, pensativo. Ele também tinha assumido o compromisso de ser o melhor dos pais, mesmo se, ao contrário de Sylvain, não tivesse nenhum parâmetro. Os 2 homens ficaram um tempo sem dizer nada. Depois, ao se darem conta de que ambos se aprofundavam em um abismo de pensamentos melancólicos, David pagou mais uma rodada e mudou de assunto. E como é que você e Tiffany se conheceram? Vocês sempre mantiveram tanto mistério sobre o assunto? A pergunta pegou Sylvain desprevenido. Durante alguns segundos, ele observou David desconcertado, como se o amigo tivesse demonstrado uma curiosidade indecente.
É uma história sórdida, soltou ele em um murmúrio. O quê? David pensou que não tinha entendido direito. Ele começou a rir, perplexo e intrigado ao mesmo tempo, antes de encarar Sylvain para tentar detectar a brincadeira na atitude do amigo. Com um olhar sombrio, Sylvain mexia seu corpo, encarando o líquido púrpura como se descobrisse ali um drama. Deixa pra lá, acabou por grunhir. David não insistiu. Dividido entre a curiosidade voraz que aquela reação singular suscitava e o constrangimento que pairava entre os dois, escolheu se calar. O álcool estendia o tempo, conferindo às circunstâncias um clima insólito, entre o mal-estar e a incompreensão. O próprio Sylvain já não reagia. Cada vez mais incomodado, David olhou no relógio. 3 horas? É melhor a gente ir embora. Ele se levantou de seu assento, perdeu o equilíbrio, se aprumou apoiando no espaldar da cadeira onde tinha pendurado sua jaqueta, apanhou e se preparou para ir embora. Foi há 5 anos, balbuciou Sylvain, que ainda não tinha se mexido. Na época, Tiffen era farmacêutica. Hã? David congelou, desconcertado. Sylvain ergueu um olhar mergulhado na aflição, a mandíbula travada, os lábios contraídos. Lentamente, David voltou a se sentar. Capítulo 4. Meu melhor amigo se chamava Stefan. Stefan Legendre. A gente se conhecia desde criança, nós praticamente crescemos juntos, quase como 2 irmãos. Entre nós era até que a morte nos separasse. O Stefan tinha concluído com louvor a faculdade de medicina e acabado de começar a trabalhar como clínico geral. Era uma pessoa muito segura de si, bastante convencida, um cara bonitão. O tipo que não duvida de nada, principalmente do charme que tem. Um idiota. Mas era meu amigo. Um dia, no fim de tarde, ele me telefonou completamente aflito. 3 dias antes tinha prescrito a uma de suas pacientes um remédio cuja dosagem dos componentes era claramente nociva para gestantes. E sua paciente estava com mais ou menos 3 meses de gravidez. Ele tinha se esquecido de perguntar. E ela não se preocupou, um tipo de confiança cega. Se o médico tinha prescrito aquele remédio era porque ela deveria tomá-lo. Resultado: 2 dias depois, na véspera da ligação, portanto, ela perdera o bebê. Na hora, o ginecologista dela relacionou o aborto ao medicamento e contatou imediatamente a Stefan. Pego de surpresa e tomado de pânico, ele negou ter prescrito aquela dosagem, afirmando que a posologia indicada na prescrição não colocava o feto em risco. O tom se elevou, ameaças foram feitas, medidas judiciais, indenização, o pacote completo. Ele tinha acabado de desligar, bem naquele instante, e eu sentia que meu amigo estava prestes a perder o chão. Já se via culpado de um erro profissional grave, condenação, indenizações pesadas, proibição de exercer a medicina e talvez até cadeia. Sylvain se calou por alguns instantes, mordiscando o lábio inferior antes de retomar. Ele me explicou que a única coisa que o incriminava diretamente era a receita. E eu, como um idiota, perguntei. Então, se não houver receitas, não existem provas? Ele confirmou. Era simples. Bastava reavê-la e substituí-la por outra que indicasse a posologia apropriada. Bastava... Era mais fácil falar do que fazer. E a segunda via? O Stefan me garantiu que ele se encarregaria. Com o endereço da paciente, localizamos as farmácias onde havia chances de ela ter comprado o medicamento. Havia 2. Eu segui para a primeira, a que ficava bem ao lado da casa dela. Não sabia muito bem o que ia fazer lá, não tínhamos muito tempo. Se a receita era a única prova da culpa do Stefan, com certeza ela estaria no centro de toda a questão. Talvez fosse até tarde demais. Eu decidi improvisar. Enquanto esperava a minha vez, me inteirei do lugar, observei a farmácia, suas atitudes e seus gestos. Ela, corretamente, recebeu a receita do cliente que estava à minha frente. Lhe entregou o remédio e guardou o papel em uma gaveta. Então chegou a minha vez. Inventei uma dor de garganta, perguntei o que ela achava, ela me aconselhou a ir ao médico. Eu resmunguei. Falei das minhas desconfianças quanto à categoria médica. São todos uns charlatões. Você vai reclamar de uma dor de garganta e eles acham que é um câncer de próstata. Isso a fez rir e eu pensei comigo mesmo que ela ficava bem bonita quando ria. Ela me vendeu um spray para a garganta, eu paguei e saí. Sylvain suspirou, deu de ombros e continuou. Logo era hora de fechar, era tudo ou nada. Voltei para a farmácia e disse a ela que a garganta estava bem melhor, obrigado, mas que eu estava com muita vontade de convidá-la para tomar alguma coisa no barzinho ao lado. Ela riu, hesitou e eu disse, só uma bebida. Ela me disse para ligar para um amigo, eu resmunguei. Falei das minhas desconfianças quanto à categoria dos amigos. São todos uns aproveitadores. Você oferece uma bebida e eles já querem um jantar. Isso a fez a rir ainda mais. E eu percebi que ela ficava mesmo muito bonita quando ria. Silêncio.
Arrependimento ou talvez remorso. David quer saber o que aconteceu depois. Você conseguiu pegar a receita de volta? Sylvain assentiu. Enquanto ela se trocava e buscava suas coisas nos fundos, antes de sair, ela me disse: vai levar só 1 minuto. Tudo aconteceu muito rápido, eu não pensei. Fui para trás do balcão e fucei a gaveta. Eu lembro que contava mentalmente os segundos até 60. Quando cheguei em 60, desisti. Arriscado demais. Além disso, nada dizia que se tratava da farmácia certa, mas a sorte estava comigo. Eu a encontrei bem rápido. As receitas estavam organizadas por data e logo reconheci a letra do Stefan. Eu estava com a outra receita, aquela que devia ter prescrito à paciente. Eu tive até a presença de espírito de estampar o carimbo da farmácia que estava no balcão ao lado do caixa. Fiz a troca e coloquei tudo de volta no lugar. O que os olhos não veem, o coração não sente. Enquanto isso, o Stefan foi para a casa da paciente para vê-la, conversar com ela, tentar entender o que tinha acontecido e trocar a segunda via. A pobre não desconfiou de absolutamente nada. Ele entrou de cabeça e ela caiu na armadilha. Quando saiu da casa dela, não havia mais nenhuma prova contra ele. E depois? De novo, Sylvain fez uma pausa. Dava para perceber que ele tinha consciência pesada, que as palavras que estava prestes a pronunciar, ainda que evocassem um fato ocorrido havia 5 anos, eram tão amargas quanto um veneno forte. A farmacêutica foi condenada por erro profissional grave. A receita inocentava o Stefan, mas então a dosagem indicada não correspondia ao medicamento que ela tinha vendido ao paciente. O problema é que, nesse meio tempo, eu tinha continuado a sair com ela. Eu gostava dela cada vez mais e me apaixonei. Eu me apaixonei de verdade. Estava preso em uma espiral infernal. No começo não tinha pensado nas consequências que meu gesto teria para ela, e quando me dei conta de que a tinha colocado em uma grande enrascada, pressionei o Stefan para que ele assumisse a sua responsabilidade. É claro que aquele canalha se recusou a se comprometer. Eu ameacei de revelar tudo, o que também me implicaria no caso, e juro que eu não estava nem aí. Estava pronto para encarar a situação, mas eu sabia que ia perdê-la. Essa ideia era insuportável, era a mulher da minha vida. E quanto mais o tempo passava, menos era possível que eu lhe confessasse o que tinha feito. Sufocado pela emoção que os efeitos do álcool reavivavam e amplificavam, Sylvain se calou. — O que aconteceu? Perguntou David com uma voz suave, encostando a mão no ombro do amigo. Ele levou alguns segundos para conseguir responder. — Eu te disse. Ela foi condenada por erro profissional grave. Teve que pagar indenizações para a paciente e perdeu sua licença. Na verdade, ela perdeu tudo. — E você, o que fez? Eu fiquei com ela e a ajudei a atravessar aquele martírio. Num primeiro momento, emprestei o dinheiro para que ela pagasse as indenizações, mas depois me recusei a recebê-lo de volta. Nós fomos morar juntos, ela se reergueu, começou um curso de formação em horticultura. O tempo passou, nós mudamos de cidade e viemos parar aqui. O pior, eu acho, é que ela me atribui um reconhecimento sem limites. Às vezes ela me diz que toda aquela história do processo, é claro que foi difícil, com veredito de culpa e a incompreensão do que tinha acontecido, mas que no fim das contas, gosta mais da vida que tem hoje do que da que tinha antes, que... Sylvain se calou mais uma vez, tentando controlar os soluços que apertam sua garganta. O que é certo é que tenho uma dívida com ela, acrescentou ele, retomando o controle de suas emoções. Uma dívida que nunca conseguirei saldar. Seja lá o que eu fizer, ela pode me pedir qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. David esboçou um sorriso triste. — E seu amigo, Stefan? Perguntou. Sylvain balançou a cabeça e respondeu. — Rompemos os laços definitivamente. Temos o destino um do outro nas mãos. Ele pode acabar com a minha vida e eu posso destruir a dele. Nós nos tornamos ameaças um para o outro. — E Tiffen? Ela ainda não sabe de nada? — Se nós estamos juntos é porque ela não sabe de nada. — Você acha mesmo que ela te deixaria se soubesse? Sylvain fixou um olhar atormentado no de David. Eu tenho certeza de que ela me deixaria. Me proibiria de ver meu filho e passaria o resto da vida dela tentando destruir a minha. David contraiu o rosto, querendo dizer que os temores de Sylvain lhe pareciam exagerados. Logo, este retorquiu em um tom implacável. E o que é que você faria no lugar dela? Como resposta, David fez uma tentativa de reflexão que, muito rapidamente, levou às mesmas conclusões, ou pelo menos a consequências parecidas. Longe de satisfazer Sylvain, aquela concordância tácita o mergulhou em um desespero profundo. Dessa vez, os dois se calaram. Se a narrativa do amigo tinha deixado David completamente sóbrio, Sylvain, pelo contrário, parecia submergir nas profundezas do álcool.
David se deu conta e decidiu colocar um ponto final naquela noite de revelações estrondosas. Depois de se levantar e contornar a mesa, segurou o amigo pela cintura, passou o braço pelo pescoço dele e o guiou até o carro. No interior do veículo, enquanto colocava o cinto de segurança dos dois, ele quebrou o silêncio sem esconder certo rancor. — Por que você me contou tudo isso? Sylvain deu de ombros como se a história não lhe dissesse mais respeito. Quem sabe para correr o risco dela ficar sabendo por outra pessoa. Eu mesmo já tentei contar, mas nunca consegui. David teve um ataque de raiva. Colocou a chave na ignição e depois se voltou para Sylvain. Sinto muito, camarada, mas não conte comigo para meter a colher nessa questão. Se quiser que ela saiba, é você mesmo que vai ter que contar. No dia seguinte daquela noite estranha, em que a tristeza esteve lado a lado com o drama, David saía de casa para ir trabalhar, quando Sylvain o gritou de sua porta. — Tem tempo para um café? David hesitou, olhou no relógio e acabou entrando na casa do vizinho. Eles só tocaram no assunto quando se sentaram à mesa. — Eu queria me desculpar pela noite de ontem, lançou Sylvain de uma só vez. Eu estava bêbado, não calculei o quanto eu te colocaria em uma situação péssima ao te contar tudo aquilo. Deixa pra lá, reconfortou David, abrindo um sorriso compreensivo. A gente tinha bebido demais. A gente fica idiota quando bebe. Não só quando a gente bebe, balbucionou Sylvain. David concordou com um sorriso. Quanto ao que eu te disse no carro, continuou Sylvain, dessa vez falando em voz alta. Por favor, não leve em consideração. Do que você está falando? Promete que nunca vai dizer nada para ela. Tudo isso tem que ficar entre nós. Não sei por que eu te contei aquilo. Com certeza o nascimento do Maxime fez toda essa história vir à tona e, com o álcool ajudando, eu precisei colocar tudo para fora. Eu não preguei o olho à noite e... Eu te falei, interrompeu David. Não tenho absolutamente nenhuma intenção de me meter. Nós somos amigos, não é? Sylvain não pôde deixar de sorrir com sarcasmo. Pois é, mas da última vez que tive um amigo, as coisas não acabaram muito bem. Escuta, Sylvain, é verdade que eu preferia não saber de nada, mas agora é tarde demais. Não vamos mais falar disso, tá? Sylvain concordou com a cabeça. E a Letícia? Ele perguntou. O que tem a Letícia? Você... Mas de jeito nenhum. Obrigado. Caderneta de saúde. 6 a 7 meses. Seu filho passa os brinquedos de uma mão para outra desde... Resposta. 4 meses e meio. Seu filho tenta ficar sentado quando você o ajuda. Desde que idade? Resposta. 5 meses. Ele vira a cabeça para identificar de onde vêm os barulhos? Resposta. Sim. Quando estão cansadas, as crianças demonstram. Quais são os sinais de cansaço que seu filho dá? M. Fica muito agitado e chora quando qualquer coisa o contraria. M. Entrou na creche aos 6 meses. Início de um resfriado. Algumas crises de tosse, sem gravidade e bastante espaçadas. Anotações do médico. Peso. 9,580 kg. Altura. 74,5 centímetros. Sapinho, aplicar Dectarin gel 4 vezes ao dia depois da refeição. Resfriado não grave, dormir com a cabeça erguida, assoar bem no nariz com fisiômero infantil, aplicar Nisivine infantil, 1 gota em cada narina 3 vezes ao dia, no máximo por 5 dias. Capítulo 5. Durante os meses que seguiram, eles só falaram de bebês. As mães confidenciavam suas preocupações, dúvidas e alegrias. Ele está com o bumbum vermelho e chorou muito essa noite. Você acha que eu tenho que levá-lo ao pediatra? Ele está com febre? 37,6 graus. Pode ter certeza de que são os dentes crescendo. Enquanto isso, os pais se apoiavam naquela terrível prova de abandono e de castidade forçada. O que você acha de uma sinuca esta noite na casa do Simon? Mas é claro, está brincando, eu passo para te pegar às 8. Combinado. Eles iam uns na casa dos outros, dar uma madeira ou a papinha. Beber alguma coisa no fim do dia, esparecer. Se queixar das madrugadas curtas demais. Emprestavam fraldas e supositórios um para os outros. Deixavam seus bebês enquanto faziam compras ou até mesmo a maior delícia de todas, uma pequena cesta. A vida tinha o ritmo lancinante do maravilhamento cotidiano, com o remorso não declarado de uma liberdade que agora pertencia ao passado. Foi por ocasião do primeiro aniversário de Milo que David e Letícia travaram uma batalha. A gente vai sem dúvida batizar o Milo. Vocês são católicos? Espantou-se Sylvain. Eu sou, o David não, disse Letícia. Sylvain se voltou para o amigo com um olhar perplexo.
Ele se contentou em dar de ombros e olhar para o alto. O fato é que nenhum de nós dois temos mais família, explicou Letícia. Eu não vou à igreja há muito tempo e é verdade que pus minha fé de lado nesses últimos anos, mas... Ela fez uma pausa e suspirou. Não quero impor nada, sobretudo as minhas convicções religiosas, continuou ela sem jeito. Mas eu sei que os meus pais teriam gostado de que o neto deles fosse batizado. E mesmo que não estejam aqui hoje, quero respeitar esse desejo. Nós conversamos muito, o David e eu, e... Já chega! Exclamou Tiffany. Você não precisa se justificar. Se quer batizar seu filho, batize. Não sei qual é o problema. Letícia lançou um olhar de reconhecimento para a amiga. E você? Você foi batizada? Perguntou ela. Não, por quê? A resposta de Tiffany pareceu deixar Letícia decepcionada. E se eu pedisse, você se batizaria? Mas é claro que não, exclamou Tiffany. Eu não acredito em Deus, mas que pergunta é essa? David interveio. Você está exagerando, Letícia, deixa pra lá. Um silêncio constrangedor se instalou por alguns segundos. Mas o que está acontecendo? Perguntou Sylvain. Qual é o problema? Acho que estou entendendo, murmurou Tiffany, encarando sua amiga. Tiffany sustentou o olhar com tanta esperança que prendeu a respiração. Alguém pode me explicar? Insistiu Sylvain, que não entendia absolutamente o que estava acontecendo. Tiffany suspirou. Está bem, respondeu ela sem desviar o olhar de Letícia. O rosto de Letícia se iluminou. Depois ela deu um grito de alegria e se jogou nos braços da amiga. Sylvain se voltou para David. E você, está captando alguma coisa? Porque, se for o caso, eu queria muito que alguém me esclarecesse. Sua esposa acabou de aceitar ser madrinha do Milo, respondeu ele com um tom de desculpa. O problema é que, para poder ser madrinha, ela própria tem que ser batizada. Capítulo 6. Foi só no dia seguinte que Tiffany realmente tomou consciência das consequências de seu compromisso. 1 ano e meio? Você está de brincadeira? Eu sei, ponderou Letícia. Falando assim parece demais, só que, de fato, no dia a dia não vai tomar muito do seu tempo e... Letícia, eu te amo muito e Deus sabe. Vale a pena dizer nesse caso que quero muito ser a madrinha do Milo, mas não me peça para fazer catecismo e toda essa história para boi dormir. 1 ano e meio de preparação espiritual só para que pinguem umas gotas de água na minha testa. Ah, mas não são só umas gotas, exclamou Letícia com uma ingenuidade tocante. No caso dos adultos é uma imersão total. Pior ainda, está além das minhas forças, e de todo modo eu não acredito em nada disso. Letícia ficou em silêncio. Eu considerei essa possibilidade, suspirou ela em seguida. Depois que você concordou ontem, fui atrás dos procedimentos para fazer o batismo e descobri diversas coisas. Participar do catecismo, seguir as diferentes etapas litúrgicas da iniciação cristã com todas as fases que isso implica. Eu esperava que você fosse voltar atrás da sua decisão, então eu me informei. Não é obrigatório que você se batize se o padrinho já for batizado. Você vai ser então a madrinha civil. E para ficar mais equivalente, nós vamos organizar também um batizado no cartório. E isso muda o quê? Pra gente nada. Então qual é o problema? Não existe problema nenhum. Tiffany assentiu com a cabeça satisfeita. Então, como se ela se desse plenamente conta das palavras de Letícia, perguntou. Aliás, quem vai ser o padrinho? Ernest. E parando para pensar, Tiffany não ficou surpresa ao ouvir o nome dele. Ou melhor, ela ficou surpresa de não ter pensado nele. Ernest era o agente de condicional de David, que o tinha acompanhado desde que ele saíra da prisão e o ajudado consideravelmente durante toda a sua fase de readaptação. Era um homem de 65 anos de traços sulcados pela vida, cuja personalidade tempestuosa era tão evidente quanto sua franqueza. Ele fumava como uma chaminé, praguejava o tempo todo e seus posicionamentos eram tão duros quanto sua conduta. Vítima de um sequestro provocado por um de seus clientes no início da carreira, ele levou um tiro a queima-roupa na tíbia que o incapacitou e o tornou intransigente em relação a todos os ex-detentos de que era encarregado. Uma firmeza que havia beneficiado David, funcionado como uma barreira de segurança para que ele não voltasse a se afundar nas drogas e na delinquência. David devia muito a ele. Ao longo dos anos, a relação deles evoluiu para uma ligação mais amigável, feita de confiança e de respeito mútuo. Hoje em dia, Ernest personificava aos olhos de David o que mais se aproximava de uma figura paterna. De sua parte, o velho não tinha nem esposa nem filhos.
Vivia sozinha em uma kitnet que alugava em Paris, no 20º arrondissement, e valorizava sua solidão como a menina de seus olhos. Intrigada, Tiffany retomou. Ernest é batizado? Letitia assentiu. Tiffany fez um bico. Eu nunca imaginaria. O batizado religioso foi celebrado 3 meses depois. Foi uma cerimônia cheia de modéstia e simplicidade. Fora David e Letitia, apenas 3 outras pessoas estavam presentes. Tiffany, Sylvain e, é claro, Ernest, o padrinho. Para a ocasião, ele se arrumou todo, o que contrastava com o modo como costumava se vestir. Com um terno de 3 peças que, claramente, não usava havia muitos anos e cujo tamanho não correspondia exatamente ao seu. Ele parecia mais estar fantasiado para o carnaval. Sua postura, entravada pelo aperto do terno, acentuava certa falta de jeito que as circunstâncias não melhoravam. Dava para perceber que ele estava tenso, constrangido, com a sensação clara de estar deslocado. Mas o desejo de David de que ele fosse padrinho de seu filho tinha amolecido seu coração duro de solteiro. Não tenho jeito com criança, sabe? Ele tinha respondido para David quando este lhe revelara a ideia. Esse negócio de fralda, mamadeira, dadá, não entendo nada disso. Vai ser a oportunidade... O velho tinha balançado vagamente a cabeça antes de pedir alguns dias para pensar. Durante 2 semanas ele não dera sinal de vida. Depois, no final da tarde de uma quarta-feira, apareceu na casa dos Brunel sem avisar, com uma garrafa de vinho tinto em uma das mãos e um ursinho na outra. Está combinado, dissera ele como se tivesse acabado de aceitar uma missão perigosa. Mas estou avisando. Nada de contar comigo para levá-lo ao parque, para dar uma de babá ou para ler histórias bobas que as pessoas contam para as crianças. Não vai ser na minha idade que vou começar a fazer essas bobagens. Pouco importava. Seu novo status de padrinho tinha feito com que ele tivesse um ponto de vista diferente sobre o garotinho. Aos poucos, suas visitas aos Brunel foram ficando mais frequentes, durante as quais, quase sem querer, ele multiplicava os sinais de atenção e de afeição para com a criança. E quando um dia Milo lhe estendera, sem dizer nada, ao livro Topi na Fazenda, o velho sujeito reagiu sem maldizê-lo. Pegou o livro enquanto ajudava o rapazinho a sentar em seu colo. Então, com sua voz rude e rouca, ele leu a história meio bobinha, sem conseguir dissimular muito bem o prazer que sentia em compartilhar com o afilhado a simplicidade daquele momento. A voz do padre ressoava na igreja, cujos bancos, alinhados em umas 20 fileiras, só estavam ocupados por Tiffany e Sylvain. Bem diante do altar, David e Letitia estavam um de cada lado de Ernest, que segurava Milo no colo. Agora eu me dirijo a vocês, pais e padrinho. Para o sacramento do batismo, a criança que vocês apresentaram vai receber do amor de Deus uma vida nova. Ela vai nascer da água e do Espírito Santo. Essa vida de Deus vai encontrar muitos obstáculos. Para lutar contra o pecado, para crescer na fé, ela precisará de vocês. Se, portanto, vocês são guiadas pela fé e assumem a responsabilidade de ajudá-la, eu os convido hoje, lembrando-se de seu próprio batizado, a renunciar ao pecado e a proclamar sua fé em Jesus Cristo. Seguiu um diálogo protocolar entre o padre, os pais e o padrinho, que rejeitaram em uníssono o pecado, o mal e Satã, antes de confirmar sua crença em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo, na absolvição dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Por fim, Milo foi batizado, não sem exprimir seu descontentamento. A água estava fria e a igreja não estava com o aquecimento ligado. O batizado civil foi bem menos solene. Ele aconteceu na manhã seguinte no cartório, logo depois dos casamentos, e foi despachada por um funcionário com pressa para almoçar. Assim como Ernest havia feito, Tiffany portava um traje para a ocasião, que ao contrário daquele do padrinho lhe caía maravilhosamente bem. Estavam presentes, fora os pais, a madrinha, Sylvain, Maxime no carrinho, Ernest e um funcionário público, assim como, é claro, o funcionário encarregado da leitura do ato. Este último mencionou vários compromissos, entre os quais o de proteger a criança, de zelar para que ela recebesse uma educação livre de qualquer preconceito de ordem social, filosófica e religiosa, de criá-la respeitando as instituições democráticas, de inculcar-lhe qualidades morais, humanas e cívicas indispensáveis para um cidadão dedicado ao bem público e à salvaguarda da liberdade e movido por sentimentos de compreensão, fraternidade e solidariedade em relação a seus semelhantes. Tiffany se comprometeu com uma gravidade com que ela mesma se surpreendeu. Em seu coração e sua mente, aquela cerimônia era totalmente supérflua.
Assim que Milo soltou seu primeiro choro, ela já era sua madrinha e nenhum documento oficial mudaria ou acrescentaria o que quer que fosse. No entanto, ao escutar as palavras pronunciadas pelo funcionário do cartório, o lado solene da coisa comoveu mais do que poderia imaginar. E foi com a mão ligeiramente trêmula que ela assinou o ato de apadrinhamento civil. À mesa, Maxime, aos 3 anos e meio, pede groselha. Tiffen o repreende. E as palavrinhas mágicas? Por favor. Enquanto verte xarope no copo, sua mãe lhe explica. Está vendo? Assim eu te sirvo com prazer. E com água? Especifica Maxime. Capítulo 7. O domingo é um dia consagrado à família. Uns toleram o almoço dominical do qual todos sonham escapar, mas que se perpetua com abnegação, para agradar os pais. E depois porque as coisas são assim. Sem isso a gente não se veria mais. É então a pergunta que nos fazemos quando às 4 da tarde tomamos enfim nosso rumo porque no dia seguinte tem aula. E porque ainda tem o tempo da volta, sabe? E ainda temos... Oi, tô de volta. E aí, gostou do capítulo? Se quiser ouvir o livro completo, entra no nosso grupo Prêmio no Telegram. Te espero lá. Beijo, até mais.